Vamos orar, irmãos. Obrigado, Deus, Pai amado e Pai querido. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Pai, aqueles que já estão aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão saindo dos seus lares, Pai. Que nós venhamos, Pai, a entregar um culto agradável a Ti, Senhor. Merecedor, digno, Pai, de honra e de glória. E que tudo que nós venhamos a fazer aqui, meu Pai, seja para engrandecer o Teu santo nome. Que os hinos, Pai, que venham ser entoados, seja para engrandecer a Ti, Senhor. Que nós venhamos a nos diminuir na Tua presença, Pai. E que o Teu santo nome venha a ser engrandecido, meu Deus. Abençoa a todos, Pai, que estão aqui. Abençoa, Pai, aqueles que estão saindo do conforto dos seus lares, Pai. Aqueles que trabalharam hoje, que passaram por alguma dificuldade. Que o Senhor venha derramar bênçãos na vida de cada um, meu Pai. Que nós venhamos, Pai, a ser grato a Ti por mais este dia. E que o Senhor venha falar, Pai, através dos louvores e através da palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, em confronto a cada um de nós. É o que nós te pedimos, meu Pai, nesta noite, em Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Continue de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Dobra o seu joelho pra falar com Deus. Deus não existe, logo vem atender seu clamor. As portas do céu se abrem e a resposta logo vem. Quando o crente dobra os seus joelhos, não tem pra ninguém. Vence as tribulações. Foi através da oração que Daniel fechou a boca dos leões. Quando o crente dobra os seus joelhos e põe o seu rosto no pó, Deus se levanta do seu trono e logo vem agir em seu favor. Deus vai lhe responder.
Toda vez que você derrama alguma lágrima, o anjo do Senhor, ele recolhe as nossas lágrimas, ele leva até o céu, na presença do Senhor. Não pense você que a sua oração não está sendo ouvida. Não pense você que o seu Deus te esqueceu. Se você tem orado na presença do Senhor, saiba que Deus tem resposta. Na hora certa Ele tem resposta. No momento certo vem a resposta. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem sido fiel à sua palavra, creia que no momento certo o Senhor trará a resposta. Ore e espere só mais um pouquinho, que o que há de vir virá. Não vai demorar, vai chegar na hora certa. Amém? Deus vai lhe responder no momento em que você começar a orar. O céu vai se abrir quando você clamar. A oração de um crente fiel é capaz de mover a forte mão de Deus. Os olhos da fé, Deus quebrando as correntes de mundo em pé. Ore e espere só mais um pouquinho. Deus vai lhe atender, pois Ele é fiel. Deus vai lhe atender, pois Ele é fiel. Ele é fiel. Deus vai lhe atender, pois Ele é fiel. Quando penso que estou fraco, tua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu, sinto o teu imenso amor invadindo a minha alma, como um bálsamo suave a me curar. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra para o impossível. Fazes mundo falar, os secos podem ver teu poder.
seu nome, Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus poderoso, Pai. Ainda que o nosso problema seja pequeno para as pessoas, Pai. Ainda que os nossos problemas não tenham valor para os outros, mas o Senhor olha para nós. O Senhor olha para nós e vê, Senhor, e sabe o quanto nós precisamos de Ti. E nós cremos na Tua palavra e sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Eu sei que pode ter pessoas aqui nessa noite que precisam da provisão do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam que o Senhor venha agir imediatamente. Eu quero te lembrar que o seu Deus é o Deus do impossível. Eu quero te trazer à memória nessa noite que o Deus que você serve é o Deus de já. Eu quero te dizer que apesar de para alguns problemas a gente tem que esperar, o Senhor tem solução para aquele problema que é impossível e que precisa ser resolvido imediatamente. Aleluia. Me veio à memória aqui agora sobre um problema que aparentemente era pequeno. Eu acho que era Elias. Eliseu pegou um machado emprestado. E no meio de acho que eles estavam fazendo uns cortes de árvore, o machado caiu na água. Para outras pessoas, isso seria um problema pequeno, mas para ele era um problema grande, porque ele precisou daquela ferramenta para fazer alguma coisa. E ali, aquele rapaz pediu ajuda. E ele orou ao Senhor. E o machado começou a subir da água. E você sabe que o machado é pesado. E conforme a lei da física, aquele machado ele tinha que afundar e não que flutuar. Mas o Deus do impossível, ainda que o seu problema para os outros pareça pequeno, o Deus do impossível, Ele te socorre na hora que você precisa. Ele é o Jeová Rafá. Você pode entender que você tem alguém que você pode contar. Aleluias. Você pode entender que você pode entregar o seu problema ao Senhor. Aleluias. Entrega a Ele que Ele pode todas as coisas. Declare nessa noite que você crê no Senhor. Declare a sua fé. Firma a sua fé no Senhor. Cante mais uma vez com todo o seu coração, porque enquanto você canta, o Senhor pode resolver o seu problema. Creio em Ti, Jeová Rafá. No seu nome há poder e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafá. Sua palavra, Senhor, a Sua palavra é fiel, é verdadeira, Senhor, nós cremos em Ti. Antes de contribuirmos em gratidão a Deus pelo que Ele faz na nossa vida, no nosso dia a dia, eu gostaria de ler em Provérbios 4, a partir do versículo 20, que nos fala: Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo.
nós temos uma confiança quando nós continuamos perseverando e persistindo. Nós temos um caminho que nos leva em uma certa direção, mas a própria palavra nos fala que a gente não pode nos desviar. Como já foi falado aqui, às vezes o problema ou a situação parece pequena, ou parece até grande, mas para Deus nada é impossível. Nós pomos dificuldades, às vezes uma porta fechada de emprego, ou a ausência de alguma coisa dentro do nosso lar nos limita. Às vezes nós deixamos de ter fé, nós não podemos desacreditar da fé. Então, diante de qualquer situação que nós venhamos a nos encontrar nessa noite, nós temos que lembrar que nós estamos diante de um Deus justo e fiel, e que tudo que a gente venha a plantar, nós vamos colher frutos bons ou frutos ruins. Amém? Então, que nessa noite, aquele que desejar no coração ofertar, que tiver condições de ofertar, oferte com alegria. E se você não tem condições, continue adorando com alegria ao Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Pai, está aqui presente, e o Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada um. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por cada situação que eu tenho passado. Obrigado, Senhor, por o Senhor fazer com que cada um de nós venhamos a abrir os nossos olhos diante da Tua presença, Pai. Tem alguns que vão poder, Pai, contribuir na Tua casa nessa noite. Tem outros que não vão ter condições, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos da fé, os olhos da coragem, Pai, os olhos da persistência, e que cada um de nós venhamos a olhar para Ti com uma certa diferença, Pai, de continuar buscando e Te adorando, independente da situação, meu Deus, que nós estamos passando. Obrigado, Senhor, pelo alimento de hoje, pela vestimenta, pelo livramento, pois muitas das vezes nós não damos valor para o cotidiano de cada dia, Pai, que nós temos, para as coisas rotineiras da nossa vida, meu Pai, mas em todas elas o Senhor está presente. Ó Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, pelas bênçãos já alcançadas. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui nesta noite, aqueles que vão ofertar e contribuir nesse lugar, meu Pai, pois o Senhor já tem nos abençoado antes mesmo da gente vir e contribuir na Tua casa, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite. Derrama uns bênçãos sem medida, Pai, na vida de cada um, em Teu santo nome, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Pode vir, irmãos, com alegria. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5. O texto diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim, palavras de Jesus: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14 e 15. Pois, se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial
não perdoará as transgressões de vocês. Amém. Glória a Deus. Quando você recita as mesmas palavras de Jesus, e quando você recita essas palavras prestando atenção, algo acontece dentro de você. Quando você presta atenção nas palavras de Jesus e você recita as mesmas palavras de Jesus, é difícil você permanecer do mesmo jeito que você se encontrava antes, porque a palavra de Deus muda o caráter do ser humano. As palavras de Jesus, eu gosto muito de uma citação de um pastor, tenho algumas discordâncias dele, pastor Rodrigo Silva, mas eu achei muito interessante uma frase que ele falou. Ele falou assim, se você soltar qualquer livro dentro de uma prisão, não acontece absolutamente nada. Mas quando você solta a palavra de Deus dentro da prisão, ela transforma pessoas. Em pouco tempo vai começar a ter um culto dentro da prisão, porque a palavra de Deus, ela transforma pessoas. Ela tem poder para transformar o corpo, o coração, transformar a mente, transformar as atitudes de qualquer pessoa. E ao ler a palavra do Senhor, a gente sente algo diferente dentro do nosso coração. Quando você for meditar em algum texto na sua casa, tente se desligar de todas as coisas, abrir a palavra do Senhor, leia com calma e deixe que o Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo tem prazer em falar aos nossos corações através da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, te damos graças, ó Deus, por estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco, Senhor, já através desse texto e nos ter feito sentir a tua presença, Senhor, neste lugar. Nada é mais importante para nós do que a tua presença neste lugar. Que a tua palavra fale, Senhor, de acordo com o que nós precisamos ouvir. Fale comigo, Senhor, assim como eu peço que o Senhor fale com a igreja. Fale com a igreja, assim como eu preciso também ouvir a tua voz. Que essa palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas, venha fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor nos conhece, sabe que somos falhos, sabe que somos pecadores e que precisamos do Senhor. Venha nessa noite, ó Pai, transformar os nossos corações, mudar o que precisa ser mudado, transformar as nossas mentes. Que hoje haja salvação, haja mudança de vida, haja mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de coração, através da sua santa palavra. Nos colocamos à tua presença, nos colocamos, Senhor, à tua disposição, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria citar aqui uma frase de um pastor dos mais importantes da nossa reforma protestante, John Knox. Ele diz assim: que nenhum homem se considere indigno de clamar e orar a Deus, que nenhum homem se considere indigno de clamar e orar a Deus, apenas traga a Deus um coração contrito e arrependido. Pastor John Knox. Que nenhum homem se considere indigno de clamar e orar a Deus, apenas traga na sua oração um coração contrito e um coração arrependido. Quando a gente fala de oração, foi oportuno, eu não sei qual dos irmãos que pediram sobre esse tema, inclusive no bilhete que foi deixado ali, o pedido foi exatamente assim. Eu queria ler para os irmãos, que muitas vezes a gente tem algumas dúvidas, e parece dúvida simples, irmãos, mas parece e nos mostra que é uma dúvida sincera. Oração. Qual a importância da oração? O que eu não devo fazer no momento de orar? Eu senti tanta sinceridade nessa escrita, e foi oportuno, porque a gente falou sobre jejum no último culto esclarecer, e agora a gente vai falar de oração, e é justamente o mesmo capítulo. Jesus vai falar sobre jejum e vai falar sobre oração. E veja que tanto no jejum quanto na oração, o Senhor dá basicamente as mesmas instruções. Nunca faça para mostrar aos outros, nunca faça
para tentar falar palavras bonitas. Nunca faça nas esquinas. O problema é orar na esquina? Não. O problema é orar de pé? Não. Mas nunca faça para ser visto pelos homens. Ou seja, você não ora para homens, você não ora para agradar a homens, para deixar homens felizes. Você ora porque você precisa de Deus. Você ora porque você precisa falar com Deus. Você ora porque você entende que você tem um Deus que vai te dar apoio e vai te dar auxílio. A oração, eu sempre lembro de uma pregação que há uns 3 anos atrás foi feita aqui. Eu preguei 2 vezes, acho que foi a única mensagem que eu repeti ela. A gente fez por 2 vezes, foi num domingo, e eu repeti ela no domingo seguinte, porque os irmãos pediram. Era a pregação sobre o diálogo e o monólogo. Monólogo, a pessoa fala sozinho. Oração, irmãos, a gente não fala sozinho. A oração é um diálogo, aonde você fala e tem um Deus vivo e verdadeiro que está ouvindo aquilo que você fala. Já foi dito aqui que quando a gente ora com o coração contrito, um coração verdadeiro, um anjo colhe as nossas lágrimas e elas sobem até o trono de Deus, e Deus recolhe aquela lágrima daquele servo que ora com o coração contrito, um coração quebrantado. Então a oração, juntamente com o jejum, que já aproveitando, foi o que a gente aprendeu no último culto, e trazendo agora a oração, são 2 armas, são as 2 armas mais poderosas que um cristão pode utilizar. Nós vivemos numa geração onde a importância da oração foi deixada de lado. Hoje se importa mais com o louvor, se importa mais com todo tipo de coisas que atraem as pessoas no culto, e a oração foi deixada de lado. A oração foi deixada como segundo plano. A oração não é mais algo que todo cristão usa. Tem pessoas, tem servos de Deus que passam 2, 3, 4, 5 dias sem falar com o seu Deus. Quem quiser orar, irmãos, precisa saber e compreender que a oração é uma conversa íntima e sincera com Deus. Quando a gente ora na igreja, a gente ora de forma mais coletiva, a gente ora de forma mais abrangente. Mas quando você entra no seu quarto, ali é só você e Deus. Deus e você. Ali não tem como enganar, ali não tem como falar uma coisa, só que a sua intenção é outra, não tem como. Ali é você e seu Deus. Ali é conversa sincera. Ali é onde você expõe as fraquezas que ninguém ouve, que você não fala para ninguém. É ali que você vai falar. E Deus, irmãos, às vezes a gente esquece que o nosso Deus, Ele é vivo. Às vezes a gente pensa que nosso Deus é como aquelas imagens de escultura na qual você toca, ela cai e quebra. Às vezes a gente pensa que o nosso Deus, a gente fala e Ele não ouve. Às vezes a gente pensa que as nossas atitudes Deus não está vendo. Às vezes a gente pensa que Deus não fala. Às vezes a gente acha que Deus só fala aqui, através da pregação. A gente às vezes esquece que Deus fala quando está somente você e Ele num quarto. Às vezes a gente esquece que Deus vê quando a gente está sozinho no quarto. Às vezes a gente esquece que Deus ouve. E muitas pessoas têm levado os seus problemas para estranhos. Muitas pessoas fazem análise, muitas pessoas vão em psicólogos, em psicanalistas, e eles sentam naqueles divãs e eles vão falar com um estranho sobre as coisas mais íntimas. E o divã é feito para isso. O divã, a ideia do divã é fazer com que a pessoa se sinta confortável, se sinta tranquilo, tenha a sua mente esvaziada para que ele fale. Então, quando você senta, o profissional vai fazer com que você se sinta à vontade
para que você comece a falar sobre coisas que você nunca fala com a pessoa mais próxima de você. Essa é a função do divã, é deixar você confortável para você expor aqueles segredos mais íntimos que estão dentro do seu coração. E funciona, irmãos, funciona. Eu conheço várias pessoas que estiveram sentados num divã, deitados num divã, e ali eles confessam todos os segredos mais íntimos deles para uma pessoa estranha. Por quê? Porque quando ele se deita num divã, ele se sente à vontade, o ambiente é calmo. Ele está sozinho, está só ele e o profissional. Aí o profissional cria um clima para que a pessoa deitada ela possa expressar tudo aquilo que está sentindo. Jesus fala assim, olha, quando você entrar no seu quarto, sabe por que no seu quarto? Porque é o lugar que você tem mais segurança. É o local que você se sente mais seguro. É onde você expõe as suas intimidades. É aonde você está e ninguém está vendo. Ele fala assim, olha, quando você for orar, vai para o lugar aonde você pode falar comigo tranquilamente. Aonde você pode expor os seus segredos mais íntimos para o Deus que você serve. Orar, meus irmãos, é entregar a Deus tudo aquilo que você está sentindo. Muitas vezes a gente não consegue confessar aos pais algo que está nos incomodando. Muitas vezes a gente não consegue confessar ao pastor algo que está incomodando, ou algo que está te afligindo. Às vezes a gente não consegue contar para a esposa ou para o marido aquelas coisas que estão nos incomodando. Mas o Senhor fala assim, vai para o seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que te vê em secreto está te ouvindo. A oração é o momento em que você mostra os desejos do seu coração, a intenção do seu coração, os seus sonhos você pode entregar a Deus. Ele fala assim, ó, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Sabe a ansiedade que a gente tem por algo que está afligindo o nosso coração? Ele fala assim, ó, lance sobre mim todas as vossas ansiedades. Lance sobre mim todas as suas tristezas. Lance sobre mim todas as suas dores. O Senhor fala para você assim, olha, Ele fala para a gente nessa noite assim, olha, eu estou aqui e sou melhor do que qualquer pessoa para te ouvir. Eu sou um Deus vivo e eu quero ouvir a sua voz em oração. Eu quero conversar com você em oração. Oração é um exercício. Oração não é tempo prolongado. Não é você ajoelhar e ficar 5, 6, 7 horas orando. Glória a Deus, tem pessoas que fazem isso. Mas a oração, se for 1 minuto e for uma oração sincera, verdadeira, Deus faz descer fogo do céu e consumir todos os inimigos do povo de Deus, assim como Ele fez com Elias no Monte Carmelo. Uma oração que não demorou mais de 1 minuto. Ele orou e a resposta da oração veio no mesmo instante. A gente precisa começar a usar as armas que o Senhor nos deu. Temos problemas difíceis de serem solucionados. Problemas que às vezes, até pela física, como já foi dito, é impossível. Problemas que aos nossos olhos, para a física é possível, mas aos nossos olhos é impossível. Mas coisas que é impossível para nós, impossível para a física, impossível para a ciência, para Deus é possível. Aleluia. Qual é o problema que mais te aflige? Para Deus tem solução. Ele fala assim, olha, antes de vocês pedirem, eu já sei o que vocês vão pedir. Aí você pensa assim, então não preciso pedir. Não, ao contrário, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer saber que você confia os seus segredos para Ele. Ele quer saber, nosso Deus quer ouvir você contando as suas aflições a Ele e confiando nele que Ele vai resolver.
Em Tiago está escrito, olha, ore, mas ore com fé, não ore duvidando, porque aquele que ora duvidando, ele está desconfiando do seu Deus. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não, para ele não tem jeito, eu queria que ele servisse a Deus, mas para ele não tem jeito. O seu Deus está falando assim, tem jeito, porque eu sou Deus que transforma corações. Glória a Jesus. O Espírito Santo está tocando em mim muito forte agora. Aleluia. Ele fala assim, olha, você olha e fala assim, não tem jeito. Aí o Senhor fala assim, vai ter jeito e você vai se surpreender com o que eu vou fazer na vida dele. Aleluia. Glória a Jesus. No versículo 5 que nós lemos, o Senhor fala para nós não sermos hipócritas. Nós não podemos entrar na oração com hipocrisia. Nós não podemos entrar na oração com egoísmo. Nós não podemos entrar na oração pensando que a gente vai enganar a Deus. Ah, Senhor, me dá, eu preciso de tal coisa porque eu vou servir o Senhor melhor. O Senhor sabe o que a gente precisa, o Senhor sabe o que a gente está pedindo, e mais, Ele sonda a intenção do nosso coração. Não seja hipócrita ao dobrar os seus joelhos e falar com o seu Deus. Não seja egoísta ao dobrar os seus joelhos para falar com Deus. E a gente é egoísta. Todos nós somos. Quando a gente vai dobrar os joelhos para orar, dificilmente a gente dobra o joelho pela causa do irmão. A gente sempre ora por nós mesmos. A gente sempre tenta achar justiça em nós mesmos. Uma coisa que a gente precisa exercitar na nossa oração é entender que não há justiça em nós, não há merecimento em nós. Nós não merecemos, irmãos. A palavra de Deus diz que se não fosse as misericórdias de Deus, todos nós seríamos consumidos. Então, se há alguma coisa que nós precisamos e nós entregamos a Deus, é pelas misericórdias dele. Nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus para que tenha misericórdia de nós. Senhor, preciso da sua misericórdia. Senhor, preciso da sua misericórdia. É alguém entendendo que não tem condições, que não é capacitado, mas ele confia em alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele fala assim, olha, os fariseus, os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de quê? De serem vistos. Versículo 6, mas quando você orar, faça o contrário disso. Veja que ele não fala assim, quando você for orar, vá para um monte. Quando você for orar, vai para... Não, quando você for orar, vai para o seu quarto, o divã da sua casa, o local onde você pode ter intimidade com o seu Deus, aonde você pode abrir o seu coração e contar tudo, falar tudo, sem frases bonitas, sem querer impressionar ninguém. Ali é só você e Deus. Quem assistiu o filme A Forja lá no cinema, lembra aquela cena que o rapaz vai orar? Você vê que ele não fala com palavras, é uma conversa, irmãos. É uma conversa, é se derramando, se entregando. E quando você vai abrindo o seu coração, você abre o seu coração e as comportas dos seus olhos se abrem e as águas começam a descer. E é essa mesma lágrima que desce aqui na terra, mas ela sobe no mundo espiritual até a presença de Deus. Feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que está em secreto. E ore ao seu Pai que está em secreto. É importante a gente entender esse sujeito aí, o Pai. Quem é esse Pai? Irmãos, esse Pai, veja só, capítulo 40, versículo 7, para a gente entender a quem nós estamos orando. Quem é esse Pai? Jó começa a indagar a Deus
E se eu não me engano, a partir do capítulo 39, Deus vai falar assim: peraí, Jó, você fez muita pergunta, você me indagou várias coisas, agora se prepare como homem, porque agora eu vou fazer perguntas para você. Já pensou você indagar tanto a Deus, que Deus fala assim: agora você senta aí, que eu vou te perguntar, e agora quero ver você responder. Deus diz assim, versículo 7, versículo 8, perdão, vamos até o 10. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Deus perguntando para Jó. Porque às vezes a gente vai orar e a gente fala assim: não, o Senhor não está me vendo, isso que está acontecendo comigo não é justo, eu não mereço estar passando por essa situação. Aí Deus vai perguntar: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai tentar condenar a Deus para se justificar? Vai tentar imputar em Deus aquilo que está acontecendo com você por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas? Aí você vai orar e querer colocar a culpa em Deus. Não, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não mereço estar passando por essa situação. Você está querendo colocar a culpa que está em você, em Deus. Deus pergunta: vai me condenar para você se justificar? É para esse Deus que nós estamos orando. Versículo 9. O seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Ele pergunta. Adorne-se então, Jó, ele fala para Jó. Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Jó estava tentando achar justiça nele mesmo, e Deus fala assim: já que você é tão justo, então adorne-se de glória e vista-se de majestade e honra. Versículo 11. Quem me deu alguma coisa, diz o Senhor, quem primeiro me deu alguma coisa, a quem eu deva pagar? O Senhor pergunta: eu te devo alguma coisa? Para você colocar-me, como o bispo Macedo disse, não coloque Deus na parede, que Deus é obrigado a te dar as coisas porque você dizimou, ou porque você ofertou. Diz o Senhor, o Deus de toda a terra: quem primeiro me deu alguma coisa, a quem eu deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus, diz o Senhor, me pertence. É a esse Deus que nós estamos orando. É importante você entender para quem você está orando. É o Deus que não deve nada para ninguém. É um Deus que só nos deixa vivo porque Ele tem misericórdia de nós. É um Deus no qual permitiu que a gente estivesse aqui hoje. É um Deus que liberou tanto a sua graça, que Ele manda uma palavra nos ensinando o motivo e como a gente deve orar, para que a gente possa acessá-lo. Ele está te ensinando hoje, através da sua palavra, como você pode acessar a Deus. Acesse a Deus com reverência. Jeremias, escrevendo em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 24, ele diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Esse é o foco. Jeremias vai orar e ele diz: a minha porção é o Senhor, porém nele a minha esperança. A nossa oração é ao Deus Todo-Poderoso, e antes de nós falarmos alguma coisa de nós, nós temos que colocar a nossa esperança em Deus. A minha porção é o Senhor, porém nele, portanto, nele porém a minha aliança renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Vou dizer de novo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Antes de nós orarmos, o Senhor conhece os desejos do nosso coração, e mais, Ele conhece os desejos do nosso coração, e Ele conhece a intenção do nosso pedido.
Ele é o único que consegue avaliar se o nosso pedido é sincero ou não. Senhor, me dá um carro, Pai. Eu preciso de um carro, porque eu quero trabalhar mais na sua obra. Aí Deus olha e fala assim: eu conheço a intenção. Senhor, eu preciso de determinada coisa e eu vou usar isso para a sua obra. Deus conhece a intenção do coração. Veja Salmo 139, verso 4. Olha só, o salmista diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Nosso Deus, irmãos, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Não adianta a gente tentar enganar a Deus em oração. Não adianta a gente pedir algo com segundas intenções. Porque você pode falar para mim algo e eu entender exatamente aquilo que você está falando. Mas com Deus não é assim. Com Deus precisa entrar com sinceridade de coração. A oração é o início. A vitória é o processo final. Primeiro ora e ao final tem vitória. Vitória é o final. Começa com oração. Quem quer vitória precisa orar. Eu quero vitória na minha causa. Vou pedir para quem orar? Vou pedir para o pastor orar. Eu quero vitória na minha causa. Vou pedir para a irmã do ciclo de oração orar. Nem tem ciclo de oração aqui, né? Para as irmãs da igreja orar. Eu quero vitória, mas vou pedir para o meu vizinho orar. Não, irmão, você quer vitória? Ajoelha e ora. Aprenda com essa mensagem o que e como e quando falar. Versículo 7, volta lá, Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 7, não tenha pressa de ir embora. Diz assim: quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios. Pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não, Jesus está falando assim: não, para com isso que os fariseus fazem. Lembra o fariseu e o publicano? Senhor, o fariseu orando: Senhor, eu não sou igual a esse homem. Eu sou melhor porque eu faço isso, faço aquilo outro. Mal sabe ele, ou ele sabe e esquece, que todas as nossas obras, preste atenção, tudo que a gente faz, se a gente tirar Jesus, tudo que a gente faz diante de Deus são trapos de imundícia, não serve para nada. Tudo que a gente faz diante de Deus são trapos de imundícia. E o fariseu vai falar assim: não, Senhor, eu dou o dízimo, eu oro, eu faço não sei o que, eu faço isso, faço aquilo. E Deus falando assim: olha, você faz tudo isso, mas eu não te vejo. Você vai para casa, não vai para casa justificado. Aí o publicano, que não está colocando justiça em si mesmo, ao contrário disso, ele está reconhecendo o que verdadeiramente é. Ele diz: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou falho, eu preciso do Senhor. Aí o Senhor fala assim: essa oração é a que me agrada. Aí Jesus pergunta: qual dos dois foi para casa justificado? O fariseu que tentou mostrar as suas obras para Deus, ou o publicano que viu e entendeu que era um pecador, carente e necessitado da presença de Deus? Foi para casa justificado aquele que se humilhou na presença do Senhor. Versículo de número 8 diz assim: portanto não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Veja só, Jesus não está estabelecendo o tempo da oração. Jesus não está estabelecendo um roteiro que você tem que seguir. Oração não é um roteiro que você tem que seguir. Não, meu pastor ora assim, eu vou orar assim. Não, o Pai Nosso é assim, eu vou orar dessa forma. Não, ele está falando assim: não é por muito falar. Não é o tempo, não é se você ora em pé, se você ora deitado, se você ora ajoelhado, não é se você ora de olho aberto, de olho fechado, de mãos levantadas, mãos abaixadas. É a forma, o jeito, a intenção que você ora.
A gente precisa se livrar dessas coisas que a gente foi ensinado, né? Às vezes a gente vem aqui e quer orar bonito para os outros ver. Hipócrita. A gente quer falar bonito para os outros olharem assim, nossa, como ele ora bonito. Hipócritas. Se a intenção é se mostrar, é hipocrisia. Jesus não está condenando quem ora na esquina. Jesus não está condenando quem ora na igreja. Jesus está condenando quem ora para se aparecer. 1 João, capítulo de número 5, verso 14. Depois já volta em seguida para Mateus 6. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Veja só. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Preste atenção. A partir da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou e agora a gente tem livre acesso à presença de Deus por intermédio de Jesus. Agora a gente pode orar no nosso quarto e ser ouvido e a presença de Deus vem até nós. Ele fala, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Isso é importante você aprender. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Por quê? Porque o Senhor nos ensina, na primeira frase da oração, Pai, seja feita a tua vontade, a sua vontade. O meu desejo é receber tal coisa, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Verso de número 9, lá de Mateus, Jesus vai entrar propriamente dito na oração, e ele vai dizer, vocês devem orar assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso, meus irmãos, é mais do que um momento de oração, isso precisa ser vida. Primeiro agradar a Deus, primeiro Deus, depois eu. Primeiro as coisas de Deus e depois as minhas coisas. Primeiro eu faço para Deus, depois para... É isso que Jesus está falando. Isso não é somente na oração, isso é na vida. Isso não é só no domingo de manhã, isso é durante a segunda-feira também. Saiu um edito. Os homens da Babilônia queriam matar Daniel. Daniel era perfeito no reino. Daniel era perfeito, não tinha corrupção, não tinha o que eles fazerem para matar Daniel. Então eles se aproximam do rei e falam, rei, vamos estabelecer aqui um edito que ninguém pode orar a homens e a Deus nenhum durante 30 dias, somente podem orar em nome do rei. Eles sabiam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. E falaram assim, agora a gente vai tocar, a gente não pode tocar nele porque ele é um homem perfeito. Então vamos tocar no que abrange o Deus dele. As regras que ele tem diante de Deus. Ele ora 3 vezes por dia, vamos tocar nisso. Se orar, morre. Aí Daniel agora sabe do edito. E ele parece que ouve a mensagem de Jesus, né? Daniel está muito tempo antes, 600, 700 anos antes de Jesus. Mas parece que ele ouve, importa que agrade a Deus e não a homens. Ele sabe do edito, se orar, morre. Se orar, cova dos leões. Se orar, morte. Veja Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Aleluia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ele não mudou a rotina dele. Ele continuou fazendo exatamente o que ele fazia. E o que ele fazia? 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus.
Como a gente é ingrato, né? Essa semana, quinta-feira, recapitula aí de segunda a quinta. Quantas vezes você orou agradecendo a Deus? É interessante ele falar, e Daniel fez o que já costumava fazer. Aleluia. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava a Deus. Mas e agora? O que vai acontecer com Daniel? Aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Pegaram ele, levaram até o rei. O rei ficou aflito, porque agora vai ter que matar um grande amigo. Vai ter que jogar na cova dos leões. Um homem no qual ele tinha muito respeito. Era o primeiro no escalão da Babilônia. Era o homem mais sábio. Era a pessoa mais influente que tinha, era Daniel. Agora o rei, por causa desse edito, vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel é jogado na cova dos leões. Mas a gente pensa que as coisas que são difíceis para nós também são impossíveis para Deus. Leões, irmãos, esses leões não eram leões comuns, eles ficavam famintos por vários dias, para quando a pessoa fosse jogada, os leões rasgassem, destroçassem a pessoa. Mas mal sabia aqueles homens que estavam jogando lá, dentro da cova de leões, um homem que orava. Um homem no qual Deus tinha contato. Um homem que tinha contato com Deus, que tinha intimidade com Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões. Tem até um hino que fala: os leões foram obrigados a continuar o jejum, porque Deus envia um anjo e fala: leões, vocês não comerão hoje, porque hoje é o meu servo que aqui está. No dia seguinte, o rei vai lá na cova dos leões, preocupado com Daniel, e fala assim: Daniel, será que o Deus que você serve te livrou da boca dos leões? Ele: salve, ó rei, o meu Deus me livrou da boca dos leões. Não se preocupe, ó rei. Ele não falou assim: não se preocupe porque eu sou um homem de oração. Não se preocupe porque eu tenho boas obras. Não, ele falou assim: não se preocupe, ó rei, o meu Deus me livrou da cova dos leões. Glória a Jesus. Daniel, ele era amigo de outros 3 homens. Leia o livro de Daniel, pelo amor de Deus. Aprenda da palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor cria um edito lá, cria uma estátua, e agora todo mundo tem que se dobrar pela estátua. Quando tocassem os sinos, quando tocassem as trombetas, todo o povo tinha que se dobrar. Mas tinha 3 homens ali que oravam. Tinham 3 homens que confiavam em Deus. Quando ele toca as trombetas, todo o povo se ajoelha. 3 homens ficam de pé. E ele fala, ameaça os homens: olha, se dobrem, senão eu vou aquecer a fornalha 7 vezes. Eles olham para o rei e falam: pode aquecer 7 vezes mais a fornalha. O nosso Deus pode e vai nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. Sabe o que eles estavam falando? Mesmo que eu morra, como Daniel falou, mesmo que eu morra, eu vou continuar orando. Mesmo que eu morra, eu vou continuar confiando em Deus. Mesmo que eu morra, eu vou continuar adorando ao Senhor, porque só nele eu confio. E jogaram aqueles 3 homens dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Os homens que jogaram os 3 foram mortos na mesma hora, de tão quente que estava. Mas quando jogam os 3, o rei se aproxima e olha lá dentro e fala: ué, não jogamos 3? Por que eu vejo 4? Por que ele estava vendo 4? Porque os 3 eram homens de oração. E quando é homem de oração, o Espírito do Senhor está do lado daqueles que oram. Ore, meus irmãos, jejue, use as armas que o Senhor nos deu. Qual que é a sua aflição? É impossível? É tão difícil como ficar andando dentro de uma fornalha de fogo? É tão difícil quanto escapar de uma cova dos leões, com leões famintos? É tão difícil quanto um mar se abrir e mais de 2 milhões de pessoas passarem a pés secos? Não, né? Então continue orando, porque o seu Deus vai ouvir a sua oração. Versículo 10 de Mateus 6 diz: venha o teu reino e seja feito a
tua vontade, não a minha, Senhor, porque eu sou uma pessoa que não merece o teu amor, eu não mereço a tua graça. Faça segundo a tua vontade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Assim que acabar de ler o versículo, já volto para Mateus 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que é se humilhar? É para se humilhar diante de Deus. É para orar se esvaziando de si mesmo e exaltando a Deus. Para quê? Para que no devido tempo, para que na hora certa, para no tempo de Deus, no devido tempo, Deus vai os exaltar. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se humilhe, se entregue, porque no tempo devido, é na hora dele, não é na sua hora. É na hora que ele quer, não é na hora que você quer. Então somente dobre o joelho, se humilhe, se apresente a Deus e entregue para Deus. Senhor, essa causa eu entrego nas tuas mãos agora. Entrega e confia, que você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Versículo 11, volta para lá. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Eu vou adiantar porque já é 9:10. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. Em outra tradução está assim: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem está me devendo. Pergunto: temos perdoado as ofensas dos irmãos? Temos perdoado as dívidas dos irmãos? Porque se a gente ora: Senhor, perdoe as minhas dívidas, perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho feito, aí fica a pergunta: será que temos feito? Entender a nossa real condição diante de Deus é importante. Veja só, vou citar aqui rapidamente, Salmo 79, versículo de número 9, rapidinho. Olha como os homens de Deus se aproximavam de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Às vezes a gente pede tanto em oração e esquece a nossa condição, né? Veja só, Jeremias 14, versículo 7. Embora os nossos pecados nos acusem, haja por amor do teu nome, ó Senhor. As nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Essa é a condição que nós devemos entrar, com um Deus santo, homens pecadores diante de um Deus santo. Entender que na nossa condição, diante desse Deus maravilhoso. Veja Neemias capítulo 1, versículos 5 ao 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Daniel capítulo 9, versículo 5. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Versículo 19 diz assim: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores. Aí ele está orando pela cidade, né? Por que você não faz essa oração? Senhor, ouve. Senhor, me perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a minha causa é urgente. Nada menos do que um coração contrito vai chamar a atenção de Deus. Nada mais do que uma oração sincera vai chamar a atenção de Deus. Lembra quando aquela mulher toca na orla dos vestidos de Jesus? O que chamou a atenção de Jesus não foi o toque,
O que chamou a atenção de Jesus foi o tamanho da fé daquela mulher. Porque tocando, tinha muita gente tocando. Mas quando ela toca com fé, ela chama a atenção de Jesus. Quer que a sua oração seja ouvida pelo Senhor? Apresente-se a Ele com sinceridade, com coração contrito, entendendo a sua real condição, entendendo o seu real pedido, para que o seu Deus o ouça. Versículo 3 de Mateus, volta lá, 6, rapidinho. 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do maligno. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, guarda a minha vida. Guarda-me, Senhor, do maligno. Essa oração tem que ser feita todo dia. É vigilância e oração todos os dias. O crente, ele não desvia o olhar. O servo de Deus, ele não desvia a sua oração. Ele ora pela sua família todos os dias. Senhor, me livra da tentação. Não me deixe, Senhor, cair na tentação. Me livra das mãos do maligno. Salmo 70, verso 1 diz: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a me ajudar. Faça essa oração, irmãos. Derrame o seu coração. Senhor, apressa-te em responder a minha oração. Não há justiça em nós mesmos. Agora Jesus nos dá uma ordem. Mateus 7, versículos 7 a 8. Lembre-se, se em meio às suas tribulações e às suas lutas você não orar, você comete pecado. Sabe por quê? Porque o Senhor fala isso, ó. Peçam. Como é que a gente pede? Orando. Peça e será dado a vocês. Eu vou dizer de novo. Peça a Deus em oração e será dado a vocês. Busquem. Como é que busca a Deus? Buscando a Deus em oração. Busque e vocês encontrarão. Bata na porta e a porta será aberta. Jeremias 29, 13 diz assim. Isso é para quem tem fé, tá? Isso é para quem confia. Tem crente com fé aí? Ele diz assim, ó: vocês me procurarão e vão me achar. Vocês vão me procurar. Como é que procura? Orando. E vocês orarão e vão me achar. Quando? Quando me procurarem de todo o coração. E aquele crente que busca a Deus de todo o coração, a palavra diz assim, olha: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Antes de prosseguir esse versículo, vamos para 1 Pedro 3,12. Veja só. Agora ele vai fazer distinção de dois povos. Ele diz assim, ó: porque os olhos do Senhor estão sobre os, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. De qual ouvido está atento à oração dos justos? Os olhos do Senhor e os ouvidos dele estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão olhando para os justos dessa igreja. O ouvido do Senhor está assim, ó: ore, fale comigo, entrega, eu quero ouvir a sua, eu sei da sua necessidade, mas eu quero ouvir a sua voz em oração. Ora, fala com ele. Volta lá, Jeremias 29, 13. Agora você entendeu. Vocês me procurarão. Quem? Os justos me procurarão. E se me procurarem, vão me achar. Quando? Quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta de qualquer cativeiro. Eu libertarei a sua vida de qualquer vício, de qualquer dificuldade, de qualquer aflição, declara o Senhor. Eu vou reuni-los. Aleluia. É o Senhor reunindo o seu povo, o Senhor reunindo a sua igreja. Por quê? Porque a sua igreja orou.
Lucas 13, 11 e 13. Ouça isso, é Jesus falando. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, nós somos o quê? Maus. Não há justiça em nós. A nossa justiça está depositada em outra pessoa. Em quem? Jesus. Ele é bom, Ele é santo, Ele é poderoso. A nossa justiça está nele. Mas ele fala assim: apesar de vocês serem maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Eu sou mau, mas quando os meus filhos pedem alguma coisa, eu não aguento. Eu, sendo mau, sei dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará a vocês o Espírito Santo. Quando Ele vai dar? Quando vocês pedirem. Quer receber de Deus aquela promessa, aquilo que você tanto espera? Peça, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Não espere receber de Deus nada, se você pedir a Deus sem fé. Aí vai se cumprir na nossa vida Isaías 65, versículo 24. Só dá glória a Deus se você entender. Vai se cumprir na sua vida, ó. Antes de que clamem, eu responderei. Mesmo antes que digam algo, eu já ouvirei. Porque Deus ouve a nossa voz, mesmo sem sair som. Deus sabe da nossa necessidade antes da gente falar. Quando a gente se enquadrar naquilo que Deus quer, quando você se enquadrar naquilo que Deus quer de você, antes de você clamar, Deus já vai mandar a resposta. Antes de você dizer algo, o Senhor fala assim: eu já ouvirei. Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Eu não sei a condição na qual você entrou aqui, mas o Senhor fala assim: eu quero ouvir a sua voz. Eu estou com saudade da sua voz, diz o Senhor. Quando foi a última vez que você clamou a mim, diz o Senhor? Quando foi a última vez que você abriu o coração em oração? Fala a verdade. Quando foi que você se derramou na presença do Senhor? Você sabe que Deus te ouve. Você sabe que Deus te responde. Você sabe que Deus é fiel. E por que não ora? Peço que a igreja fique de pé, em nome de Jesus.